Bom, vamos mergulhar de cabeça nisso. Boas-vindas a esta nossa nova análise. Hoje, a gente tem em mãos uma investigação absolutamente fascinante e essencial, viu? Principalmente para quem atua na prática clínica e no condicionamento físico de ponta. Nós vamos abrir e finalmente decodificar a famosa caixa preta hemodinâmica por trás do treinamento com restrição de fluxo sanguíneo, o BFRT. É uma técnica incrível. A gente consegue uma hipertrofia imensa com cargas mecânicas minúsculas. Mas, e sempre tem um mas, né? Por trás dessa moleza toda na parte mecânica, existe uma tempestade cardiovascular acontecendo lá dentro e que os métodos tradicionais simplesmente não conseguem captar. Então, o nosso foco hoje é desvendar o BFR-HSI, um índice que é um verdadeiro divisor de águas, criado exatamente para medir esse estresse oculto. E a grande pergunta que dá o pontapé inicial na nossa exploração é a seguinte: como é que levantar pezinhos tão leves, ali na casa dos 20 a 30% de uma repetição máxima, consegue gerar um pico gigantesco e totalmente oculto na demanda de oxigênio do coração? Para entender isso, pensa na analogia de um carro. O peso que a gente levanta é como a velocidade do carro na rua. Parece que está indo super devagar, seguro, um passeio tranquilo. Mas por causa da restrição de fluxo, o motor desse carro, ou seja, o coração, está literalmente com as rotações no limite máximo, quase fundindo. A baixa carga externa esconde de forma perigosa esse imenso estresse interno. É exatamente aquele cenário onde julgar o esforço apenas pelo movimento externo do paciente pode levar a um erro de avaliação gigantesco. Para desvendar todo esse mistério, a gente vai seguir um roteiro bem direto. Primeiro, o paradigma do esforço oculto. Segundo, a caixa preta hemodinâmica. Terceiro, vamos decodificar o algoritmo BFRSI. Quarto, as zonas de segurança clínica. Quinto, simulação e perfis de risco. E, por último, as limitações e os próximos passos. Prometo que vamos transformar toda essa modelagem matemática complexa em algo que faz total sentido para a segurança clínica no dia a dia. Então vamos direto ao ponto com as sessões 1 e 2, o paradigma do esforço oculto e a nossa famosa caixa preta hemodinâmica. Olha só, existe uma desconexão super perigosa entre o que acontece fora e dentro do corpo. O que a gente vê na musculatura esquelética trabalhando com pesos leves não bate nem de longe com a sobrecarga violenta dentro dos vasos sanguíneos. E a parte mais fascinante disso tudo é o mecanismo por trás dessa mágica, o reflexo pressor do exercício, ou EPR. Uma pesquisa de 2015, documentada por Spranger e sua equipe, mostrou brilhantemente como esse ambiente isquêmico atua. Durante o exercício com restrição de fluxo, rola um acúmulo absurdo de metabólitos locais, como o lactato e os íons de hidrogênio. E esse acúmulo dispara o EPR, que basicamente engana o sistema nervoso e joga ele num estado de alerta máximo. O corpo responde à demanda de oxigênio do coração de um jeito totalmente desproporcional à carga que está sendo levantada. O sistema cardiovascular entra em sobremarcha absoluta, tentando a todo custo limpar aqueles metabólitos de um membro que está com o fluxo parcialmente bloqueado. E é exatamente por causa desse reflexo exagerado que a velha guarda da avaliação falha feio. Ferramentas tradicionais, como a percepção subjetiva de esforço ou a simples porcentagem da frequência cardíaca máxima, não conseguem ler o cenário real. Quando tem oclusão arterial no meio, esses métodos viram uma verdadeira caixa preta. O paciente pode até relatar que o exercício está fácil, mas o coração dele está contando uma história bem diferente, muitas vezes no limite da capacidade. Por isso, precisávamos urgente de uma inteligência preditiva. A ciência clínica precisava de uma forma não invasiva que funcionasse em tempo real para cruzar o esforço interno do coração com o estresse metabólico gerado por aquela isquemia específica. E é aí que a nossa solução entra em cena. Avançando agora para o coração da nossa análise, seção 3, decodificando o algoritmo BFR-HSI. Bom, BFR-HSI significa Índice de Estresse Hemodinâmico no Treinamento sob Restrição de Fluxo Sanguíneo. Essa é a ferramenta cirúrgica criada para abrir de vez aquela caixa preta. Pensa nesse algoritmo como blocos de montar. O primeiro grande bloco, ou motor, é o estresse central. Ele usa o clássico duplo produto cardíaco lá do estudo de Goebel de 1978, junto com a frequência cardíaca máxima, para medir o trabalho do miocárdio. O segundo motor é o modificador isquêmico, que olha para a porcentagem da pressão de oclusão arterial e o tempo que o músculo fica sob isquemia. A grande sacada, a genialidade da equação, está em cruzar esses dois mundos, multiplicando o estresse central pelo modificador isquêmico para finalmente capturar a resposta cardiovascular inteira do corpo. Mas presta atenção num detalhe genial da matemática aqui. A base 50. O algoritmo fixa uma base de 50 unidades arbitrárias, ou AU. Isso funciona como o chão biológico da equação.
Pensa comigo. Em um organismo vivo, o trabalho do coração e a resistência dos vasos nunca chegam a zero absoluto, certo? A gente sempre tem um tônus de repouso mínimo. Então, ao colocar esse piso de 50 U, os criadores do modelo garantiram que o algoritmo nunca, jamais, gerasse valores zerados, o que seria possível na matemática crua, mas uma impossibilidade biológica absurda para um paciente real. E o toque de mestre final é a multiplicação por 50. Por que isso? Como a gente está cruzando o estresse central com o isquêmico, a matemática costuma gerar uns números decimais minúsculos, super quebrados. Multiplicar tudo por 50 expande esses valores, isso converte instantaneamente todas aquelas microflutuações hemodinâmicas numa escala clínica contínua, só com números inteiros fáceis de interpretar no dia a dia. Isso dá ao algoritmo uma sensibilidade incrível para mapear até as menores alterações de esforço em tempo real. Agora, com esses números na mão, como a gente aplica isso para manter todo mundo seguro na vida real? Vamos descobrir na seção 4, Zonas Clínicas de Segurança. Aqui é onde a teoria encontra a prática clínica. A gente precisa entender essas 3 zonas essenciais. Se o valor estiver abaixo de 200 AU, é a zona de baixo estresse. Isso significa aquecimento, recuperação ou basicamente que a pessoa está bem longe de qualquer limite isquêmico. Mas o verdadeiro sweet spot, a nossa zona de ouro, é o estresse moderado, que fica ali entre 200 e 800 AU. Esse é o alvo terapêutico principal. É aqui que a gente consegue criar um ambiente hipóxico suficiente para estimular aquelas vias incríveis de hipertrofia muscular como o mTOR e o IGF-1, mas ainda operando com uma margem rigorosamente segura para o coração. Agora, se passar de 800 AU, aí é a zona vermelha de alto estresse. É uma faixa de perigo absoluto, indicando que a demanda de oxigênio do miocárdio está perigosa e excessiva. Bateu aí é intervenção ou pausa na hora. E para provar que essas zonas de segurança matemáticas realmente funcionam, a teoria teve que ser testada ao extremo. Isso nos leva à seção 5, simulação e perfis de risco. Os pesquisadores pegaram o modelo e rodaram simulações virtuais complexas usando o software MATLAB. Eles usaram 150 amostras de perfis virtuais, testando todo tipo de variação fisiológica de base. E os dados revelaram algo simplesmente fantástico. O algoritmo é perfeitamente neutro em relação ao sexo biológico. Isso mesmo, quando a gente olha para a análise estatística de box plot, as medianas e os intervalos de distribuição ficam perfeitamente simétricos entre os grupos masculino e feminino. Como a equação foca nas porcentagens de variação e não em valores absolutos, ela apaga eficientemente qualquer viés morfológico de base, como diferenças de massa muscular total ou pressão de repouso. O resultado é um biomarcador puramente individualizado de altíssima precisão. Porém, o comportamento dos extremos de estresse exigiu uma atenção médica redobrada. Os dados mostraram uns pontos fora da curva assustadores, indivíduos virtuais que chegaram a registrar a marca perigosa de 1.263 AU. E quando analisaram a demografia desses perfis de alto risco, ficou muito claro, populações mais jovens quase não apresentam esses picos, mas as populações mais velhas apresentam uma altíssima prevalência desses eventos. Isso acende um alerta vermelho enorme, mostrando que a redução natural da complacência vascular e o enrijecimento das artérias agravam severamente a resposta daquele quimiorreflexo muscular. Na prática, prescrever BFR para os mais velhos exige um cuidado muito maior. Mas toda ciência de ponta demanda transparência total sobre os seus próprios limites, né? Então, vamos para a nossa última etapa, a seção 6, limitações e próximos passos. Para aplicar isso tudo com o rigor clínico necessário, precisamos colocar as cartas na mesa sobre os limites desse modelo experimental. Primeiro ponto. O BFR-HSI confia inteiramente em variáveis sistêmicas e matemática para estimar o que rola localmente, em vez de usar sensores teciduais diretos ou biópsias invasivas. Segundo ponto. Toda essa conta assume o uso de uma braçadeira padronizada de 70 mm de largura, baseada nos testes de um protótipo documentado em 2025. Ou seja, se usar um manguito de tamanho diferente sem uma calibração prévia, o índice vai agir diferente. E terceiro, aquela constante metabólica vital que a gente usou, o K igual a 1,8, ainda precisa passar por uma validação em larga escala no mundo real, cruzando dados direto com as análises de lactato sanguíneo. E para fechar, deixando toda essa caixa preta um pouco mais clara, fica uma reflexão final super instigante. Com essa matemática
incrível decodificada, provando que é possível prever com exatidão o estresse invisível no coração, será que, num futuro muito próximo, os equipamentos de academia e as macas de reabilitação não vão ajustar de forma autônoma a restrição de fluxo sanguíneo baseados nesses cálculos em tempo real? Imagina a tecnologia protegendo o paciente a cada segundo, usando exatamente esse algoritmo? É uma união formidável entre tecnologia e fisiologia. E, sem dúvida, é uma revolução no cuidado inteligente de saúde que a gente vai ficar acompanhando de muito perto.